Olá, sou Kirilo Zipov, terapeuta manual, médico de medicina esportiva e fisioterapia na Clínica Dinâmica. Hoje vou mostrar alguns exercícios que podem ser feitos em casa após uma hérnia de disco, depois de realizar uma ressonância magnética. E na ressonância magnética de controle vemos um anel formado, e isso nos diz que sua coluna está suficientemente fortalecida para fazer exercícios terapêuticos. Se no primeiro estágio você estava principalmente limitado a regiões de transição e caminhadas, aqui podemos ir diretamente para o fortalecimento da região lombar. O exercício com o qual recomendo começar a fase de recuperação do tratamento da hérnia de disco, ou seja, o fortalecimento direto da coluna vertebral. Para evitar que a história com a hérnia se repita, recomendo começar com uma variação do exercício chamado besouro morto. Para isso, deite-se de costas. Recomendo a todos os meus pacientes que durmam de lado. Em seguida, rola-se de forma a ficar de barriga para cima e passamos à realização do exercício. Ou seja, nós estamos dando uma porção lombar. Pressionamos a região lombar ao chão com firmeza por cerca de 40 segundos. Se necessário, usamos as mãos para sentir melhor a pressão. Durante esses 40 segundos, mantemos e aprendemos a respirar nessa posição. É um exercício de resistência. Quando isso começar a ficar fácil, você pode aumentar a intensidade. Torná-lo um pouco mais complicado. Para tornar isso mais difícil, vamos começar a levantar as pernas alternadamente, ou seja, mantemos e sustentamos essa pressão e lentamente começamos a levantar uma perna e a outra perna. Todos esses movimentos devem ser totalmente indolores. O objetivo não é quantas vezes você pode levantar a perna, mas sim manter a parte lombar da coluna pressionada contra o chão. Se você já domina isso, até pode aumentar a dificuldade. Levantamos as mãos para o teto, mantemos as mãos nessa posição e continuamos a levantar as pernas. Se quisermos complicar ainda mais, podemos levantar a perna e colocá-la um pouco mais à frente. Nesse momento crucial, a tensão na região lombar será essencial, ou seja, a lombar não deve ceder à curvatura. Assim que conseguir isso, você pode tentar uma versão mais difícil. Levante as pernas, mantenha a região lombar bem firme e comece a estender as pernas uma de cada vez. Eu enfatizo mais uma vez a importância de sempre manter a atenção na lombar, para que não haja nenhuma curvatura. Quanto mais você estende a perna, mais você vai querer arquear a coluna. Se você não consegue, então precisa se ater ao estágio anterior, para fortalecer adequadamente os músculos ao redor da coluna vertebral. E você conseguiu executar uma versão mais difícil. Exercício como uma variação de puxar na prensa ou um exercício do grande tríceps de mangial. É um twist, uma perna dobrada, a cintura pressionada no chão, as mãos cruzadas no peito. E começamos a levantar lentamente assim. Fazemos 3 séries de 10 repetições para cada perna, depois mudamos a perna mais uma vez. É muito importante lembrar que estes exercícios só podem ser feitos quando suas dores quase passaram. Não se você ainda sente dor na perna, eles podem permanecer insignificantes apenas na lombar. Mas em geral é melhor começar esta etapa após uma consulta com o médico. Você pode, como uma versão avançada deste exercício, tentar fazer já com as 2 pernas dobradas nos joelhos, as mãos apertadas no peito, pressionamos a lombar contra o chão e começamos a levantar levemente a parte superior do tronco sem deixar que a lombar se solte. Se você está tremendo, nada para se preocupar, isso diz que este exercício é muito bom para você. E tentamos fazer não rapidamente, mas suavemente, como deveria ser. Não será tão ruim tremer durante o exercício, não deveria ser depois. O próximo exercício é a prancha lateral, que também faz parte do trio de Mogila. Quando fazemos a prancha lateral, optamos por uma versão simplificada com o joelho apoiado. Aqui, o ponto-chave será a posição do seu corpo. O ombro, quadril, joelho e tornozelo devem estar em linha reta. E então nos levantamos. Ou seja, o erro mais comum que vejo é as pessoas jogarem suas nádegas para trás. Portanto, nos alinhamos, olhamos, ficamos assim deitados retos e nos levantamos e seguramos.
2 abordagens por 40 segundos. Se for fácil para você, ainda recomendo ir passo a passo, como se estivesse caminhando por um caminho. Não tente executar a versão mais complicada de imediato. O objetivo é permitir que os músculos ganhem força aos poucos. Portanto, se você já é forte o suficiente e ficou parado em uma etapa, digamos por cerca de 1 ou 2 semanas, pode passar para a próxima. Não esperem conseguir isso em 1 semana. Nós nos levantamos a perna, levantamos o braço, estendemos a perna. Estas são todas variações mais difíceis. Esta é uma das versões mais difíceis. Fazemos 2 abordagens de 40 segundos cada. Para envolver melhor os músculos do meio das costas, eu recomendo fazer assim: alinhe-se, levante a perna superior, estique-se. Se nós mantivermos assim, a parte frontal da coxa trabalhará mais. Se levantarmos do pé, a parte média do glúteo será bem carregada. Outro bom exercício no período de reabilitação inicial, quando já não temos dores fortes, não há dores atirando na perna. Pode haver uma dor insignificante na própria lombar. Esse será um exercício de puxar a borracha em nossa direção. Pegamos uma pequena borracha e começamos a puxá-la em nossa direção. Aqui teremos um momento crucial. Devemos nos inclinar como se tivéssemos a coluna reta, agarrar a pequena borracha, esticá-la um pouco em nossa direção e começar, dobrando os joelhos, a puxar a borracha para nós. Faça isso lentamente e com suavidade. Durante o processo, mantenha a cintura e o peito tensos, sem movimentos parasitas nessas regiões. Fazemos também 3 séries de 20 repetições cada. Outro bom exercício será o exercício na superfície frontal da coxa. Você precisa pegar um elástico circular, sentar em um banquinho alto ou uma bancada de cozinha e esticar a perna. Mantemos a coluna reta durante isso, um pouco tensa, e levantamos a perna. Fazemos 3 séries de 20 repetições para cada perna. Ajuste o peso do elástico de maneira que seja difícil fazer as 20 repetições. Também, para obter uma coluna saudável no final, precisamos fortalecer os glúteos. Para isso, o exercício da ponte do quadril será adequado. Aqui precisa ser feito desta maneira. Nós novamente inclinamos ligeiramente a pelvis, trazemos-a para o chão, tensionamos a imprensa e fixamos essa posição. Em seguida, tentamos colocar os pés de uma maneira que quase possamos tocar neles com as mãos, mas um pouquinho mais distante. Ou seja, não precisa colocar nem muito longe nem muito perto. A pressão agora será dos dedos dos pés. Eu os levanto especialmente para mostrar que vou empurrar especificamente com eles, mas isso não é necessário. Devagar, tensionando um pouco o abdômen, mantendo a coluna neutra aqui, lentamente, muito lentamente, nos levantamos. Não tente executar este exercício com uma amplitude muito grande. Será suficiente elevar até a posição nivelada, para que tenhamos uma linha reta dos ombros aos joelhos. E contraímos os glúteos com toda a força, baixamos lentamente, tocamos os glúteos no chão e levantamos novamente. Contraímos os glúteos na parte superior e baixamos novamente, tocamos e levantamos. Como uma opção de progressão, este exercício será a execução deste exercício com as mãos levantadas para o teto. Ainda assim, tensionamos o abdômen, levantamos os glúteos, tensionamos, baixamos, tocamos e fazemos no formato de 3 vezes 20, 30 vezes, quem consegue. Não deveria haver mais dor ao executar este exercício. Se esta opção parece muito fácil para você, pode complicar, fazendo este exercício com uma perna. Mesmo assim, aqui será necessário mais controle para não cair. Levantamos uma perna para cima e começamos lentamente empurrando com o dedão para levantar seu quadril. Aguentamos um segundo no ponto mais alto, depois descemos, fazemos isso bem lentamente e suavemente. Dobramos sem relaxar completamente, mas apenas dobramos e novamente nos empurramos para cima, seguramos um pouco e descemos. Você precisa fazer 12 vezes para cada perna por sessão. Um total de 3 sessões foram exercícios de estágio intermediário, especificamente aqueles que você precisa fazer depois que seu músculo fica cansado. E na ressonância magnética vimos um bom calo ósseo formado.
e fazendo esses exercícios por vários meses, com progresso normalmente leva cerca de 2 a 3 meses. Devemos passar para uma etapa mais complexa, onde é necessário se exercitar diretamente nas máquinas na sala de ginástica. Apesar de ter escolhido estes exercícios especificamente para serem adequados para a maioria dos pacientes, eu realmente recomendo que você consulte seu médico antes de começar a fazê-los.